participar, marcando @biogás e biometano. Nós temos também a nossa hashtag 8FSBBB2026. Quero saber, levante a mão, todos estão seguindo no Instagram? Sim, todo mundo seguindo? Ótimo. Quem ainda não segue, @biogás e biometano. Pessoal, nós vamos ter mais um painel em simultâneo, certo? Portanto, podem retirar os fones. Vamos, então, para a sessão dinâmica e focada em resultados, biogás na prática. Para a moderação, convidamos Alessandra Fredo, gerente de engenharia e operações do CI Biogás, e Ricardo Steinmetz, analista da Embrapa Suínos e Aves. Olá, bem-vinda. Olá. Nesta sessão, vamos receber uma série de apresentações de cases e tecnologias vamos receber com uma salva de palmas, Fernando Rigoni, da Fileo. Ansberto Passo, da Tecalor. Lúcio Riquem, da 3DI. Sofia Paoli, da Avit. Guilherme Genesini Galhardo, da ABNG. Rafaela Ecardit, da Penetron. Richard Schaefer, da Greenlane. Jan Zengerink, da Brazuma. Cristiano Hickman, da Sulgas. E Eduardo Clavizo, do Amaral, da Ignia. Lembramos novamente a todos que, para fazer as perguntas, o formulário se encontra ao final do bloco de anotações, presente na bolsa do evento. Sejam todos muito bem-vindos. Na tela, os canais para usarem os fones. E, de imediato, então, passo a palavra aos nossos moderadores, Alessandra e Ricardo. Podem sentar, fiquem à vontade.
Ajustes técnicos, perfeito. Agora nos escutamos. Muito bom. Ok? Me escuta. Tá bom, obrigado. Boa tarde. Boa tarde a todos. Esse painel, nós tivemos um desafio, na verdade, né? E se transformou, na verdade, numa oportunidade. Nós sempre buscamos, dentro do Fórum Sul-Brasileiro, ter um espaço para discutir tecnologias da cadeia, discutir soluções e oportunizar para que nós tenhamos... Só para um aviso, então, para a questão prática, uma das nossas comunicações do Ian será em inglês, então eu peço que utilizem o canal 4. O canal 2 para a nossa comunicação e depois para a comunicação em inglês para o Ian no canal 4. Como eu estava dizendo, nós temos esse desafio e buscamos sempre ter um painel, um momento onde nós podemos oportunizar para que algumas apresentações, né, de cases, de exemplos do setor sejam oportunizados aqui no evento. Então, eu primeiro quero agradecer a vocês por estarem, por toparem esse desafio de estarem aqui presentes, e eu vou já passar a palavra para vocês, inicialmente pedindo para o Ansberto comentar um pouco sobre a experiência da Tec Calor. Ansberto, fica à vontade para você fazer essa explanação. Bom, vou me levantar aqui. Bom, uma boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, né, da organização, agradecer a presença de todos. E vou contar um pouquinho para vocês, então, na questão da aplicação do biogás e biometano no uso em energia térmica. Então, contando um pouquinho da história da Tec Calor, né, da queima de biogás, a certificação de biogás e biometano. Então, como que as plantas hoje que nós estamos atendendo no Brasil estão rodando e operando com esse ativo em energia térmica. A Tec Calor, então, ela já está desde meados de 96 no mercado. Nós temos duas fábricas na cidade de São Paulo e fabricando os equipamentos 100% nacionais. Alguns exemplos para vocês aqui, então, nós temos desde queimadores monobloco, queimando biogás, biometano, GLP, gás natural, queimadores duobloco, com sistemas de ventilador de ar de combustão também, queimadores de duto, com queima direta e indireta, geradores de água quente, boilers, caldeiras fogos tubulares, aquecedores de fluido térmico, sistema para controle de pressão de reatores e biodigestores, né, com flare aberto, flare fechado, aquele do meio ali é o nosso flare com 5.000 metros cúbicos por hora de capacidade, vaporizadores e filtros para GLP. Então, todos esses equipamentos aqui, nós temos a flexibilidade de trabalhar com óleo diesel, querosene, gás natural, GLP, biogás, biometano. Então, nós temos como fazer essa queima de forma dual. Falando um pouquinho desses equipamentos que proporcionam, né, a certificação, nós temos de início, então, a parte de desumidificação do biogás, então, retirar o excesso de umidade para ser transportado isso para o seu uso. Via de regra, também um sistema de controle, captação e bombeamento, onde a gente equaliza a pressão na rede, equaliza e estabiliza essa pressão até o ponto de consumo. E o sistema de combustão propriamente dito, né? Então ele pode ser de forma, como eu comentei, né, dual, ele pode fazer a substituição do combustível do cliente, seja lenha, cavaco, bagaço, como com os combustíveis fósseis também, gás natural, óleo de xisto, óleo diesel. Então, sistemas com monitoramento. A queima em flare também faz esse controle de pressão, né, dos reatores e dos biodigestores. Vale aqui um parêntese para os senhores entenderem que queima em flare não tem uso
uma aplicação energética do biogás, então apenas para queima e destruição, para não ir à atmosfera, então ele não é passível dessa certificação GasREC. Como fonte de energia térmica, então nós temos em vários tipos de indústrias, né, desde abatedouros, indústrias de bebidas, cervejas, refrigerantes, e aí vai. Agroindústrias as mais variadas possíveis também, fábricas de gelatina, na parte de saneamento, atendimento para olarias, papel e celulose, química, e nas suas mais diversas aplicações também. O carro-chefe hoje são em caldeiras, né, que você tem uma redução quase que imediata, né, já do seu combustível utilizado nas fornalhas. Aquecedores de água e ar. Aquecedores de água, aqui um parênteses interessante, né, uma procura muito grande pelos nossos equipamentos para estabilizar a temperatura em reatores, biodigestores, para manter a temperatura controlada de fermentação. Então, utilizando queimadores a biogás, você aquece a água ou outro fluido, permanece isso em trocas de calor e faz o aquecimento. Em aquecedores de ar, para aquecimento direto ou indireto, de secagem de grãos, amido, etc. Os trocadores de calor, como eu bem comentei também, que você tem a possibilidade de fazer essas trocas, na secagem de grãos, em fornos e tratamentos de lodo. Falando um pouquinho, então, especificamente aqui sobre a certificação GasREC, então, essa certificação para o seu produtor de biogás que você está utilizando como uma fonte de energia térmica, você pode reduzir as suas emissões da sua própria atividade, você tem a descarbonificação da sua cadeia de produção ou de um terceiro, e um GasREC equivale à energia de 1 milhão de BTUs. Então, a cada X metros cúbicos de biogás ou biometano que você usa como energia térmica, sejam naqueles dispositivos que eu comentei anteriormente, você se acredita, então você certifica isso em um GasREC. Isso te dá uma rastreabilidade e confiabilidade na sua queima e biometano para balanços ESG, para descarbonificar a sua cadeia de produção, onde isso tudo é validado para a certificação. Aqui de uma maneira bem rápida, para vocês entenderem qual que é a etapa 1, qual é o primeiro passo para você obter uma certificação GasREC. Então, primeiro de tudo, tem que ser feita uma avaliação do seu resíduo, se você ainda não está trabalhando, não está produzindo biogás, então é feita uma avaliação de qual é o tipo de resíduo ou biomassa que a indústria trabalha, qual é a composição dessa biomassa, desse material, qual é o potencial de produção de biogás ou biometano, se vai produzir ou já está produzindo, ou se pode otimizar a sua produção, e uma relação direta em poder calorífico. Por quê? Quanto maior percentual de metano contido no seu biogás, ou se você já está em biometano, maior o poder calorífico, consequentemente maior o número de GasRECs a serem obtidos por questão de 1 milhão de BTU. E vem a aquisição dos equipamentos. Então, se você não tem, você faz a aquisição dos equipamentos. Uma vez que você possui os equipamentos, você vai fazer a contratação de um órgão certificador. Então, hoje no Brasil, o órgão certificador para o GasREC é o Instituto TOTO. Estivemos com o Luciano ontem, né, e hoje ele está também por aqui. Né? Então, o Instituto TOTO é um órgão certificador e verificador. Você tem que apresentar uma medição e um monitoramento dessa quantidade, desse volume de biogás ou biometano usado como fonte de energia térmica. Passa isso por uma evidência objetiva mensal, ou seja, através de relatórios mensais. Isso é subido para uma plataforma e encaminhado para o Instituto TOTO para as verificações e validações numa auditoria de verificação mensal desses números, dessa quantidade de energia a ser disponibilizada pelo biogás ou pelo biometano. Você então tem o registro da plataforma. Esse é feito um registro na plataforma chamada SysGasREC. Então essa plataforma é uma plataforma disponibilizada pelo Instituto TOTO. Então ela tem acesso ao seu gerador e você faz o acompanhamento mensal do seu saldo de GasREC, mês após mês, ano após ano. E você tem duas possibilidades. Você pode usar esse GasREC, essa certificação para o uso próprio, ou você pode fazer a comercialização e aposentar esse GasREC para um terceiro. Então, hoje, qual é o grande mote da certificação GasREC? Várias empresas no Brasil e multinacionais, né, que já estão operando com biogás ou biometano, não operam com biometano e biogás, ou têm energia fotovoltaica, etc., mas ainda assim precisam atingir os seus níveis de redução de emissões conforme o mercado voluntário exige. Então é feita a comercialização. Você pode vender esse GasREC para um terceiro, aposenta e você não se apropria
mais desse certificado. Uma vez aposentado para um terceiro, não lhe pertence mais essa redução de emissões. Como que a Tec Calor pode te ajudar nessa certificação, para quem já utiliza o biogás ou o biometano ou venha a utilizar? Então, nós temos todo esse suporte técnico, nesse contato direto com o próprio Instituto Totum, através dos nossos clientes que utilizam os nossos dispositivos. No fornecimento desses equipamentos, que são todos normatizados, e a gente sempre comenta, né, com gás não se brinca, né, ele é gás inflamável, então não pode queimar, não pode utilizar de qualquer jeito, existe norma para ser utilizado em qualquer planta. E é feita essa consultoria, então, entre o nosso cliente e o Instituto Totum, nos modelos onde se possa otimizar essa queima e buscar uma maior performance, e quanto mais gas rec, melhor, tanto para o nosso cliente, quanto para a comercialização desse gas rec. A nossa combustão é totalmente automatizada e otimizada, o monitoramento é preciso. Como eu comentei, ele está em conformidade com a norma BNT 12313, que é a norma no Brasil que regula o sistema de queima de gases combustíveis, então seja ele biogás, biometano, gás natural, GLP, então existe uma norma a ser seguida, não pode ser feita a utilização de queima de qualquer jeito. E isso amplia, então, o potencial de geração de certificados, porque nós também atuamos em algumas plantas que estão queimando, e podem atingir níveis maiores e melhores de queima com a utilização dos equipamentos adequados e normatizados, e se aumenta a geração de energia térmica e, consequentemente, a produção de biogás. Gostaria de agradecer a todos e estamos com o estande da Tec Calor aqui para receber a visita de todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado, Ansberto. Eu vou passar já, para a gente aproveitar, otimizar o tempo, a palavra para a Sofia, da VIT. Sofia, fica bem à vontade. Olá, pessoal, boa tarde. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Me chamo Sofia, faço parte da VIT, hoje estou aqui representando a empresa. E eu queria primeiro começar com um questionamento. Queria perguntar se você já sabe quanto dinheiro você perde com o seu biogás hoje. Isso porque existem diversas perdas invisíveis que reduzem a sua eficiência todos os dias. Por que invisíveis? A gente sabe que o biogás é um processo instável, então é necessário manter e controlar as variáveis do processo controladas, né? Se tiver uma redução no CH4, você vai perder sua eficiência, vai gerar menos energia. Se aumentar muito o nível de H2S, isso vai gerar uma maior corrosão, vai aumentar seus custos e seriam desnecessários, né, se você tivesse uma redução desse H2S. Além disso, você vai ter diversas decisões tardias que geram ineficiência operacional e pode gerar falhas inesperadas. Isso tudo vai diminuir o seu lucro. E então, dessa forma, o problema não é a instabilidade do biogás, e sim a falta de visibilidade sobre esse processo. E aí que está a importância da análise de gás, porque com um monitoramento adequado, você consegue controlar a qualidade em tempo real do seu gás, melhorar a eficiência da planta e assim aumentar o seu lucro. Os analisadores, a análise de gás, ela vai te dar um tempo para você reagir, então você passa a antecipar os problemas e não passa somente a apagar fogos. A análise não é só medição de valores, mas é também tomar decisões melhores e no momento certo. E nós podemos te ajudar com isso. Nosso objetivo é ajudar a controlar e otimizar a sua produção, para ter sempre o maior benefício que a sua planta pode oferecer. Nós somos a VIT, se chama de análise de gases. Temos mais de 25 anos de experiência. Somos uma empresa fundada na Alemanha, mas estamos aqui no Brasil já faz 10 anos. Então, temos muita experiência nos processos de produção de energia renovável, na medição de biogás e de outras fontes renováveis. Temos mais de 5.000 sistemas aqui no mundo todo e mais de 100 no Brasil.
temos uma rede global de parceiros e de especialistas, o que cria uma equipe interdisciplinar e o melhor que o setor pode oferecer, com diversos engenheiros e desenvolvedores. Então, quero apresentar um pouco dos nossos produtos. A nossa missão, né, é fornecer uma solução personalizada para cada necessidade, para cada aplicação, porque cada planta tem seu processo, tem suas especificações, e o nosso objetivo é garantir que a solução ela faça mais sentido para você. Esse é o nosso carro-chefe, né, são os analisadores estacionários. Através dele você consegue monitorar o processo constantemente do seu biogás produzido. Eles analisam metano, CO2, CO, oxigênio, H2S e H2. Além disso, eles calculam automaticamente o poder calorífico, a energia produzida, e são equipamentos personalizáveis e expansíveis. Então, realmente, para conseguir obter o melhor da análise. Além disso, temos o analisador portátil, o V2Go, que foi lançado recentemente. Ele é perfeito para um diagnóstico rápido em campo. Caso você tenha mais de uma planta, também é possível. Esse é o grande diferencial dele, né? Na verdade, ele tem uma medição rápida, em menos de 60 segundos. E aí, além disso, você consegue salvar mais de 2.000 plantas e mais de 4.000 pontos de medição. Então, você consegue ter uma comparação histórica entre plantas nos mesmos pontos de medição também. Além disso, ele tem certificação ATEX para zonas que podem ser inflamáveis. Também temos equipamentos para dessulfurização, né, para reduzir essa produção de H2S e melhorar sempre mais a sua eficiência, né, do seu biogás. Eles injetam automaticamente o oxigênio para reduzir, então, o H2S, né, eles têm uma eficiência de até 95%. É um processo microbiológico e para cada taxa de produção, né? Então, nós temos esses analisadores, nós medimos os dados, mas quanto tempo demora para esses dados chegarem até o tomador de decisão, né? Quanto tempo demora para essa informação chegar até ele e quanto tempo ele perde até que ele tenha conhecimento, né? Quanto dinheiro você perde se a sua planta ela parar inesperadamente. Então, a nossa solução é realmente oferecer esse monitoramento em tempo real para você conseguir saber exatamente o que está acontecendo a cada instante e evitar falhas e evitar redução da sua produção ideal. Então, você teria todos esses dados centralizados. Nesse sentido, a gente oferece, além dos equipamentos, que eu acabei de mostrar, oferecemos um serviço para otimizar todo esse processo. A gente percebeu uma grande dificuldade dos produtores de biogás em ver esses dados. Nesse sentido, a gente criou o Avidash, que é um dashboard, né, de dados, mas também oferecemos um serviço completo, né? Então, uma manutenção inclusa do seu analisador estacionário, o suporte técnico remoto, né, para você poder ter suporte a cada momento, caso aconteça algum problema, e também alertas de mensagens de texto para você ser avisado quando tiver níveis de metano muito baixos ou H2S muito alto. Então, vou mostrar um pouco mais do dashboard. Primeiramente, ele tem as análises do ponto consumo, né, os últimos valores medidos. Mas também temos os alertas, os gráficos para cada sensor e para cada ponto de medição. A relação entre o CH4 e o CO2 e o O2 e H2S, isso porque eles são, quando um aumenta, o outro diminui, né? Então é bom para sempre ficar acompanhando. E histórico porque o próprio dashboard ele já te dá uma noção ali eu quero saber das últimas 24 horas, eu quero saber do último mês. Nesse sentido, também tem essa mesma análise
para indicadores de desempenho. Então, poder calorífico, energia gerada, potência média, o volume. Isso são valores acumulados, mas também a potência instantânea, a vazão instantânea, o CH4, percentual de CH4. Também naquele tempo, né? Então eu quero saber qual foi a minha potência na última semana, no último dia. No caso, se você tiver um gerador elétrico, dá para também colocar o valor, né, da eficiência desse gerador e o valor da energia elétrica que você vende para ter pelo menos uma noção, né, do seu rendimento. Caso for de biometano, também pode ser personalizado. Além disso, por último, tem um status dos seus pontos de medição, com a vazão, a temperatura, os avisos que o próprio analisador envia caso tenha alguma falha ou algum alerta. Por exemplo, o resfriador está com a temperatura muito alta, então ele já é avisado para poder marcar uma manutenção ou, enfim, fazer alguns ajustes operacionais. Tudo isso pode ser personalizado e para atender melhor a sua planta, atender melhor a sua análise, o que você precisa saber, porque essa é a nossa missão, né? Essa é a nossa missão, né? E criar soluções personalizadas para cada necessidade. Então, se você também quer transformar seus dados em lucro, se você também quer lucrar com seus dados, venha conhecer nosso stand. A gente está bem aqui na entrada, perto do Instagramável. Também temos alguns brindes, então fique à vontade. Muito obrigado, Sofia. Te agradeço. Eu passo a palavra, então, para a Rafaela, da Penetron. Rafaela, fique à vontade. Obrigada, Ricardo. Tá, ele não tem... Ele tem o vermelhinho aqui na tela. Legal. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Rafaela, venho representar a Penetron. Para quem não conhece, nós somos uma indústria de químicos da construção civil. Sim, estou fugindo um pouquinho aí dos temas convencionais do evento, né? A gente fala muito aí no Diestato, na eficiência energética, em como transformar em biogás. É um tema um pouquinho diferente, mas, bom, dentro do biogás a gente é relativamente novo, né? Algumas pessoas acredito que não conheçam ainda, mas no Brasil a Penetron já está há mais de quase 20 anos, na verdade. E como multinacional, a gente nasceu nos Estados Unidos há mais de 50 anos e estamos em mais de 100 países, então não é nenhuma mega novidade. Bom, para iniciar, como a gente falou, focado em construção civil, na obra, né, em biodigestores, CSTRs de concreto. A gente leva muito em consideração, quando vai fazer um projeto, a norma de premissas básicas que a gente tem que cuidar na estrutura. Então, a resistência do concreto tem que ser atingida, o cobrimento, para que ele tenha uma segurança estrutural e a durabilidade. Aqui nesse gráfico, eu trago as informações de uma empresa de engenharia Carmona, bem reconhecida. Eles trabalham com a parte de inspeção e recuperação de estruturas. E o que eles nos mostram aqui? São obras de infraestrutura que tem aí, vamos ver, aí, em que idade que eles entraram para fazer as intervenções, que estava com problema a estrutura. Então, o que a gente vê aqui? 25 anos, 30 anos, 23 anos, 16 anos e 11 anos, as estruturas já estavam deterioradas, já estavam com problema. E elas estavam atendendo as premissas de resistência e de cobrimento. Então, mesmo atendendo a premissa mínima, já estava com problema. E isso são estruturas que nem têm tanta agressividade como um biodigestor CSTR, que a gente vai ver. E outra coisa que a gente observa é, nas estruturas mais antigas, elas até tinham uma durabilidade maior. Hoje em dia, as mais recentes, elas estão durando ainda menos. Bom, e aí eu pergunto para vocês, qual é o ROI do projeto de vocês? Quanto tempo estava sendo previsto para durar aquela estrutura, para ter o retorno? Vai durar tudo aquilo que a gente viu aqui? Ou menos, né? Vocês estão prevendo manutenção dessas estruturas? Se estão prevendo, vocês sabem o custo de deixar um dia ela parada? A gente até pegou uma informação ali de uma obra que estava com 14 mil metros cúbicos de biogás por dia. Ela estava tendo uma perda só produtiva, além de multa, além de todos os gastos, de 50 mil por dia.
Tá? E se a gente não faz esse cálculo, o nosso lucro que estava previsto, ele pode virar custo de manutenção. É algo que a gente ainda não tem olhado muito, né? E por quê? Não foi o play do vídeo. Será que alguém consegue dar o play no vídeo? Não? Bom, mas dá para ver pela foto, né, que ali eu dou uma cutucadinha. Ah, foi, obrigada. A gente dá uma cutucadinha, o concreto já está completamente deteriorado, né, a desmineralização que acontece ali. E isso por quê? Como eu mostrei ali, a gente tem construído no custo mínimo, na menor qualidade possível, na maior agilidade possível, e isso gera um passivo enorme para a manutenção. Então, o que a gente vai mostrar aqui nesse case é um investimento inicial um pouquinho maior, pensando, se preocupando na proteção, na durabilidade dessa estrutura, para reduzir drasticamente a manutenção. Bom, pensando no nosso CSTR, a gente vai falar em 2 ataques que acontecem aí, um na zona submersa, que vai estar em contato direto com o diestato, e a outra na zona gasosa. Vamos começar pela submersa. O foco que a gente busca nessa estrutura é a estanqueidade e a proteção química para que não ocorra aquela situação, né? Então, o que a gente vai mostrar é a tecnologia de concreto autocicatrizante, onde a gente usa a própria estrutura como elemento estanque. Isso é algo que já vem crescendo muito, tanto na academia, como a gente está vendo ali nos estudos, como nas obras mesmo, porque ele traz todo o benefício de aumento de durabilidade. Então, aqui a gente vê o ganho de vida útil que se tem. Não vai passar o vídeo de novo? Alguém consegue dar o play no vídeo, por favor? Esse de baixo aqui. Vamos ver. Foi. Obrigada. Aqui a gente vê exatamente a característica da autocicatrização, né? Então, todo o concreto vai ter uma fissura. Ele, com essa proteção, que a gente vai ver na sequência, ele já traz de forma ativa essa característica de fechar essa fissura, mediante o contato com a água. E é isso que vai trazer a principal proteção dele, que a gente vai ver aqui na sequência, né? Permeabilidade zero também, quando eu aplico uma pressão, aqui no caso 0,5 megapascal, a água não passa pela amostra que tem esse tratamento, que é essa aqui. Opa, perdão. Essa aqui. Quando eu não tenho tratamento, a água passa pela amostra. Nosso concreto normal, ele é permeável. Segunda característica principal, como a gente viu no videozinho anterior, a autocicatrização. Então, a gente pega uma amostra fissurada de concreto e mede o fluxo passante por aquela fissura e verificamos que depois que já cresceu aquele cristal, mediante contato com água, não passa mais água pela fissura. E a terceira e última, principal, resumindo, que eu trago para vocês, é a resistência de sulfato também na amostra fissurada. Porque o sulfato é o principal ataque que a gente vai ter ali, e a gente verifica que quando eu tenho essa proteção, a expansão que se tem é menor de 0,1%, que seria uma preocupação quanto à durabilidade. Resumindo, todas essas proteções e outras trazem esse aumento da vida útil aí em cerca de 60% para a nossa estrutura. 60 anos, perdão. Trazendo rapidamente o case de sucesso, então, é a obra da Energisa. Estava aqui, acabou de sair. Onde a gente fez com a construtora Zagonel. Só para detalhar as etapas, aqui a primeira coisa que a gente faz é a adição, então, de um aditivo autocicatrizante no concreto. Lá na concreteira, mesmo na massa do concreto, a gente coloca esse material e ele vai trazer aquelas características que a gente viu anteriormente. Aqui a gente vê o rastreador químico dele, só para comprovar que está ali dentro, para ver que realmente teve a proteção, tá? Quando a gente tem, geralmente, estruturas de CSTR são grandes e a gente não consegue concretar de uma só vez, eu acabo criando emendas entre o concreto. E aí são pontos críticos, a gente vem com um tratamento pontual ali, com uma fita hidroexpansiva, que ela vai fazer esse selamento da junta, porque em contato com a água, ela expande e acaba preenchendo os vazios por onde o nosso digestato passaria. Aqui é a foto da obra, né? A gente vê lá na junta a fita instalada. E, por último, a última etapa dessa parte submersa, que vai estar em contato direto com o digestato. O tratamento dos travamentos de forma. Quando a gente vai erguer a parede, eu preciso travar minha forma, e aí eu deixo um monte de elementos passantes por ali. Se puder dar o play no vídeo de novo, por gentileza. Mas a gente consegue ver mais ou menos aí as etapas, né? A gente utiliza argamassas autocicatrizantes para fazer esse tratamento também de forma definitiva. Isso faz parte do sistema de estanqueidade e proteção. Aí dá para ver. São os vídeos lá da obra mesmo.
Bom, e aí depois a gente vem com a parte mais crítica, que é a zona que vai estar em contato com o gás, porque aqui a gente tem a formação do ácido sulfúrico biogênico, e aí a deterioração é muito mais agressiva. Por gentileza, play no vídeo. Aqui, então, acontece a biodeterioração. Eu sei que a gente quer muito gás, né? Mas aqui ele é um vilão para a nossa estrutura. E a gente faz muita comparação com as estruturas de saneamento, de esgoto, né? Que é onde se tem mais histórico hoje, infelizmente, né? Mas a gente sabe que é uma estrutura menos agressiva do que a gente vai ter no CSTR. E é isso aqui que acontece. Isso aqui é no Brasil, tá, pessoal? Não é IA, não é fora do país. É aqui mesmo, numa elevatória. Basicamente, então, acaba ocorrendo essa desmineralização da estrutura porque tem ataque químico e biológico. E aí, nessa condição, o sistema que a gente viu antes, ele não aguenta sozinho. Ele vai precisar de um complemento. E é aqui que vem o maior problema, que eu peço muita atenção de vocês, se forem trabalhar com esse tipo de obra, para pensar nessa proteção. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse ataque, sobre esses tratamentos, eu indico essa leitura, ela está bem detalhada. E falando rapidamente desse ataque, quando a gente tem o CSTR, a gente vai ter a condição ideal para a formação do ácido sulfúrico biogênico em alta concentração, dado a condição de turbulência, de umidade, de nutriente, de vibração, e aí, em altas concentrações, acaba acontecendo aquele ataque que a gente viu. A alternativa, que é o que foi utilizado nessa obra, é um revestimento geopolimérico antiácido, que ele é aplicado sobre a superfície úmida e ele vai fazer essa proteção ativa mediante o contato com ácido. Aqui no vídeo, por gentileza, um play aqui no vídeo. Aí. Dá para verificar a aplicação desse material. É uma película, ele forma uma barreira que vai ter essa resistência para o ácido e para a bactéria. Em complemento, aqui, só ilustrando aí a obra finalizada, com sucesso, já em uso desde o final do início do ano passado. E aqui é um complemento que não foi usado nessa obra, mas seria um material alternativo que faz essa proteção para a região da zona gasosa, um aditivo antimicrobiano. Para cada situação, a gente vai analisar para entender qual é o tratamento ideal, o custo-benefício de cada alternativa. E trago outros cases de sucesso que a gente tem aí no país, em diferentes idades, diferentes regiões. Não trouxe as de fora, né, mas a gente tem também pela Penetron Internacional, fora as aqui do Brasil, que são confidenciais, então a gente não pôde trazer as informações. Para quem quiser conhecer em mais detalhes essas soluções, aqui tem o caderno completo das alternativas e de tratamento. Quem quiser também tem lá no stand e deixo o convite para vocês entrarem em contato, quem quiser conhecer de forma mais detalhada, para participarem dos treinamentos que a gente tem no nosso centro de treinamento em Arujá. Obrigada, pessoal. Muito obrigado, Rafaela. Eu vou aproveitar que nós estamos dispostos aqui na sequência. Já vou chamar o Eduardo, da Ígnea. Eduardo, se quiser ficar sentado, fica à vontade, Eduardo. Então tá bom. Boa tarde a todos, pessoal. Meu nome é Eduardo Clavizo, sou da Ígnea Biogás, né? Estou representando a nossa startup aqui e venho trazer com satisfação para vocês o nosso case, a plataforma Nosso Carbono, monitoramento por IoT. A Ígnea Biogás fica lá em Joinville, estamos incubados na incubadora Eleva, que fica dentro do Ágora Tech Park, né? Que é uma incubadora do Grupo Semente e temos apoio também da Sicredi. Tá? Identificamos, isso ano passado até, identificamos que mais de 90% até, eu diria, dos pequenos e médios produtores de biogás, né, eles não estão incluídos na parte de certificação de origem e crédito de carbono, ou seja, né, os GasRec, iRec e mais recentemente o Segob. E como modificar isso? São ativos ambientais não acessados, ou seja, é dinheiro deixado sobre a mesa. E a intenção da Nosso Carbono é modificar esse cenário. Então, como solução, nós apresentamos a Nosso Carbono, que é uma plataforma de auditoria tecnológica que atua como uma ponte entre o produtor de biogás e as certificadoras, e ainda está alinhada com 4 objetivos de desenvolvimento sustentável. Como que essa tecnologia funciona? É HaaS, né, Hardware as a Service. Nós instalamos medidor de vazão
se precisar, né, visão computacional na sua planta de biogás, na tubulação, para fazer monitoramento da vazão desse biogás ou do biometano. É direcionado a um gateway IoT até chegar na nuvem e depois na nossa plataforma. Essa plataforma ela acompanha a produção 24/7, né, full time, do biogás do biometano para a certificação, né, e geração do gás REC e IREC, e o Segob também. E possivelmente, né, dependendo do tamanho da produção de biogás, a gente também vai investir no mercado de crédito de carbono. A instrumentação é rápida, né, pouco invasiva, porque através de um único orifício nós colocamos um medidor de vazão, de inserção de massa térmica, e em poucas horas uma planta que não tinha monitoramento agora está apta para ser registrada no Instituto Totum ou em outra certificadora, no caso do crédito de carbono. A plataforma ela já está online, né, em nível de protótipo. Aqui nós temos a representação de uma planta que já é o nosso primeiro case, que é o case Concórdia, uma planta ali na região de Concórdia, que gera 3.000 metros cúbicos de biogás ao dia, tem uma potência instalada de 290 kWh, né, ali uma simulação da vazão, porque o medidor nós estamos instalando, já temos a data para instalar esse medidor, né, que seria de 181 normal metro cúbico e a geração de IREC de 165 ao mês. Né, essa é uma projeção, visto que faz pouco tempo que nós registramos essa empresa, essa planta de biogás. Então, se a gente for ali em ver detalhes, temos a próxima tela, que seria uma expansão, né, para a gente ter mais detalhes. Ali, novamente, nós temos a vazão instantânea, vazão acumulada diária, vazão acumulada mensal e a quantidade de gás REC gerada nesse período. Embaixo, um gráfico de linhas com as oscilações diárias, depois um gráfico de barras com o acumulado diário, depois o mensal, e ao lado o registro feito pelo medidor de vazão, onde também nós conseguimos monitorar alertas, se deu um pico de produção ou uma baixa de produção, e isso pode ser direcionado ao produtor, né, para tomar algumas ações. Nesse QR Code, se você escanear, você vai para a plataforma Nosso Carbono, entrando com o seu e-mail, uma senha qualquer de 6 dígitos, você tem acesso a esse protótipo, né, e pode acompanhar até um pouco antes da versão final, né, a versão de mercado. Como diferencial, como nós estamos focando no pequeno e médio produtor, a gente precisa de volume de certificados. Então, criamos a aba Balcão de Vendas, onde nós chamamos tanto a carteira de plantas que estão ali cadastradas conosco e também os possíveis compradores. Ali nós temos, por exemplo, a Papelaria Z ou o Frigorífico Norte. A papelaria está procurando 800 gás REC e está disposta a pagar 1,95. Esses dados são fictícios, né, só para questão de demonstração. Ali o frigorífico está procurando 350 IRECs e quer pagar 4,90. O mercado se autorregula, certo? Então é uma inovação onde nós fazemos uma agregação de várias plantas de biogás, chamamos também quem tem interesse por esses certificados, encaminhamos para a certificadora, onde é emitido esses ativos ambientais e volta em forma de renda, em forma de complemento de renda para esse produtor que pode fazer uma melhoria, pode fazer uma atualização no seu sistema, na sua planta de biogás. O nosso case é de Arubatã, que fica na região de Concórdia, ali no interior, uma planta GD, 290 kW, né, registramos no IREC e estamos também implantando o sistema de monitoramento de biogás através daquele sensor para a gente quantificar isso daí. A planta já tem tendência de expansão, então, como bem falado aqui, o quanto que a gente perde de biogás, não se sabe. Ou numa uma captação de recursos, o investidor vai querer saber o quanto você gera, como você comprova isso? Tem que ter um medidor de vazão. Então, assim, diante de tantos cases, esse é o nosso primeiro, mas estamos satisfeitos de poder contribuir com a cadeia produtiva do biogás do pequeno e médio produtor. Então, a Nosso Carbono, transformamos dados em valor, do resíduo ao gás renovado certificado. O futuro é digital, é sustentável e ele passa pelo biogás. Muito obrigado. Muito obrigado. Eduardo, muito bom vê-lo novamente. Você participou do Momento Startup na edição ano passado. Muito bom, muito bom. Eu convido o senhor Jan, perdão se vou pronunciar, Zegering, yeah?
que é diretor de Membrane System Europe. Fique à vontade para você fazer a sua explanação. How does it work? This is The next one. Yeah, the next one. This is the laser part. Thank you very much. A very good afternoon. My name is Jan Zengerink and I'm Managing Director and partly owner of Membrane Systems Europe. We work together in the Brazilian market with Brasuma, with a very nice Marina Link. She's sitting over there and we have a booth together with her just at the beginning of the fair. We are a Dutch company, as you can see, with the tulips, and we are specialized in double membrane covers. And we think that we have the best covers in the world, and I would like to explain this to you. First, I have a special relationship with South America. When I was 19 years old, it's about 1989, I was the first time in Foz do Iguaçu. I did a traineeship, Intercambio de Estudiantes. I did it in Uruguay, and I visited Chile, I visited Argentina, Brazil, Paraguay, and I was here the first time. Yesterday, or the day before I arrived, it was 36 years ago that I was here. And I had a special relationship with South America. So after my study of business administration and chemical engineering, after 5 years working in the Netherlands, I joined an international company and started working in Ecuador a few years, Peru a few years, and later on in the States. After being back in the Netherlands, I joined the biogas market, saw that it was interesting, and started my own company together with some partners in 2011. And the company is called Membrane Systems Europe. We are specialized in the design, production, and installation of 100% high frequently welded double membrane covers and biogas domes. And that high frequently means that it's done by machines, not by hand. This is very important. The company grew, and we got, let's say, in 2012, the boom was done in Italy and the boom was done in Germany. So we focused on the French market, we focused on the Spanish market, we focused on Eastern Europe, Northern Europe, etc. And became quite big that in 2025, the company called Sergio Ferrari, who's a producer of technical textile, the Lonas, bought 60% of our shares. So now we, with all those companies here, we are part of the Sergio Ferrari group. And we have, let's say, Membrane Systems Europe, double membranes. We have DBDS, that's specialized in double membranes for the German market. We do almost all the larger EPC contractors in Germany. We have a small company in Spain, which also has, let's say, a good relationship with Argentina. We are market leader in Argentina. We have a company in India. We have a company in the United States, Membrane Systems America, and are about to purchase a company in the UK and later on in the Ukraine. We are specialized in double membranes, so you see them a lot. So we have done in the group approximately 8,000 double membranes, and very small ones to very large ones. The largest ones we have done are 55 meters, and they can be used in very hot climates, they can be used in very cold climates, etc. So that's where our specialty is. We have done them in Brazil, even without visiting. This was in the COVID time. We were approached and we did some double membrane covers in Castro, 26 meters diameters, also a single membrane. We did them in Porta Grosso, nice colors. And then also 16 meters double membrane and a single membrane of 10 meters. We have done the larger biogas and biogas upgrading projects in the world have done by us. Here we have a project in Denmark, Thunder. There all the membranes come from us. There's another project in Germany called Güstrow by Enfitec. All those membranes come from us. So we have done in South America, we have done Costa Rica. And this is quite interesting because this is a rectangular double membrane cover which is fixed with profiles to a small concrete under construction, but this can also, so there is, you make a hole in the ground and there you can put in, let's say, the liquid and there is gas, but you can also use this hole for gas storage. That becomes very interesting since you can also use our membranes for the storage of CO2 and H2, so hydrogen or carbon dioxide. This we have done in Costa Rica, 2012, I think. We also do single membranes, and we try to do something different with single membranes.
and we have a patent on flexible solar panels. So on the single membrane, we can put flexible solar panels. And those panels right now have the same capacity as the normal panels that you might have at home. So they have a capacity of 400 watt peak. This is quite interesting. Next week we will have the ATEX certification, and then we will go to the countries where solar is very popular. So single membranes. We do biogas domes. We do them in different shapes. We do the half ones, the 1/3, the one, let's say the three quarters, etc. All those products are high frequently welded. So what are our unique selling points? In general, we want to have happy clients, and we don't want to have clients with headaches. So when you have a product, should be well welded. The welding is, let's say, the fixation of the two parts of PVC together. That should be done 100% high frequently welded. The design of the roofs and the biogas domes is done by German engineering companies, which is done profoundly, very safe, taking a lot of safety factors, etc., in consideration. We have an expected life expectancy of more than 15 years. We have a parallel design, but I can tell you later when you even might visit our stand, etc. We also have products very interesting for very cold temperatures, for Finland, etc. But let's say you don't have a lot of snow over here in Brazil. We have done 8,000 double membrane covers in 80 years, in 80 countries in the recent 15 years. Interesting is that we don't only use it for biogas, but we also see right now that since you have biomethane and you separate, let's say, the CO2 and the CH4, we also have storage for only for CO2. And this is, for example, storage for CO2 for the production of plants and where you have to make sure that the CO2 content is always very stable. At the right side, you see storage of H2, and that means that our material, which is coming from our mother company Sergio Ferrari, is so tight that even hydrogen will not escape. We work with a lot of international clients. We also have a lot in the production of alcohol. Apparently, we work with Jack Daniels, with Heineken, with Grolsch. We are active in the, let's say, with Total production of Total Energy, Shell, Glenfiddich, etc. So we have a lot of international companies we work with. What is our ambition? Our ambition is, let's say, since we are already in the field of double membranes, we are world leader. We do about, in sales in the group, about 40 million euros in double membranes, and the total market is estimated at about 150. It will grow because biogas will grow worldwide heavily. So we have ambitions to grow, for example, in countries like Ukraine. When the war is over, the war will stop. There will be a huge demand for biogas, for sure. There will be Brazil. When it really takes off is the question, but it's a huge country, and also this will come. I think there's no way back. So we see in Brazil, we see opportunities, and also in other parts of the world. What we need then also is local production. Right now, we still ship the product from Europe, but in case in the future, we also would like to have local production. So we are also looking for partners. We are looking for partners in Brazil. Perhaps in a year or 2 years, it might start off. I would like to thank you very much for your attention. It's a pleasure having me here. And in case you have questions, you can also go to Marina at our booth, or you can call me. Thank you very much. Thank you, Mrs. Young. Yeah, do you have time? Yeah, good. Nós tivemos, acho que, se pegar um apanhado dentro do que o Felipe nos trouxe antes com a apresentação do panorama do biogás e fazendo um resumo com o que vocês nos trouxeram aqui, a gente percebe, tivemos vários pontos, né? Vocês tratando desde a parte construtiva do uso do biodigestor, da parte de processo, de controles desses processos, a gente percebe o mercado está crescendo, as demandas estão se caracterizando. Eu queria fazer deixar aqui aberto para vocês
fiquem à vontade. Mas eu queria deixar um questionamento que é como que vocês estão observando esses desafios frente às soluções tecnológicas, frente às estratégias de trabalho que as empresas de vocês estão trabalhando. Como que vocês identificam esse crescimento no Brasil e como que vocês olham os desafios para que as tecnologias que vocês estão trabalhando agreguem ou, digamos assim, o que a gente pode olhar e talvez até melhorar para que a gente cresça de uma maneira mais direta ainda e mais estruturada. Tá? Tem alguns microfones aí na lateral de vocês, se vocês quiserem ficar à vontade. Aqui tem um. Valendo? Vai, fica à vontade. Bom, como eu comentei, a gente... Desculpa, Rafa, eu só vou pedir, comentar com o público, se alguém tiver perguntas, pode encaminhar a pergunta para a gente também vai colocar aqui dentro da discussão, só peço para, se possível, identificar quem está fazendo a pergunta e, se caso ela seja direcionada para algum palestrante, também direcionar a pergunta. Desculpa, Rafaela, pode ficar à vontade. Como eu comentei na apresentação, a gente pelo menos faz muita comparação com o mercado de saneamento básico. E a gente vê lá que teve o marco do saneamento básico com um boom de construção, de recuperação de estruturas de forma basicamente descontrolada, eu diria. Porque a gente viu muitas estruturas novas, recém-construídas, que não puderam entrar em operação porque foram mal construídas, basicamente. Então, a gente pede muito esse cuidado, esse controle, para que se olhe para isso, porque hoje a gente não tem esse histórico dessas estruturas antigas dos biodigestores no país. Então, talvez daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e ver que, poxa, talvez a gente devia ter tido um cuidado maior, uma preocupação maior quanto à durabilidade, quanto ao cuidado construtivo, principalmente das estruturas de concreto, que é o que eu abordo. Acho que seria esse um cuidado que a gente tem que ter para não ter um descontrole nesse sentido dentro da Penetron. Talvez alguma questão também normativa com relação a isso? Tu acreditas que necessitamos de algo com relação a isso? Perfeito, bem lembrado. Inclusive, a gente participa até de um comitê técnico que é com o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro de Concreto, que está trazendo uma recomendação técnica olhando muito para saneamento. Mas eu acho que isso serve muito de base, pelo menos, para a gente também utilizar aqui. Perfeito. Então, eu queria falar um pouquinho. Nessa parte mais de análise de gás, eu acredito que a gente tem, sim, tecnologia já bastante avançada. Acredito que também seja um problema mais regulatório, né? A gente tem a análise cromatográfica, que é já regulada. Acho que um gargalo é realmente certificar essa análise via infravermelho, né? Que são os sensores utilizados. E, então, acredito que seja mais algo regulatório. Até em parte de projetos, né? A gente tem várias plantas, mas ainda são poucas, e teria que ter mais investimento em pequenos produtores e em pequenas escalas. Acho que o grande ponto é a gente tentar tornar as cidades mais... Eu vejo, né, o futuro da transição energética é tentar transformar as cidades em autossuficientes. Então, até estabelecimentos autossuficientes. Por exemplo, aqui nesse hotel tem biodigestores. Por que não estão utilizando talvez o biogás gerado para aqui utilizar no evento, né, na própria energia do evento? Então, acho que a ideia é tentar investir cada vez mais na transição energética, no sentido de investimento assim, em política pública, mas a tecnologia, acho que realmente nessa parte de análise está... Acho que tu tocou num ponto importante, eu acho que, Sofia, que até agora na hora do almoço nós estávamos conversando, não sei se o Alvin está por aí, se ele estiver, deve, enfim. Na ABNT nós estamos com 2 grupos de trabalho envolvendo a questão de revisão dos métodos cromatográficos, né? E também foi justamente por demanda e por discussão, até mesmo passando
do próprio Inmetro, né, que veio uma sugestão e foi criado um grupo de métodos não cromatográficos, né, que nós estamos avaliando. Eu, felizmente, estou fazendo parte desse grupo, podendo colaborar um pouco. E eu acredito que no médio prazo, né, a gente vai ter uma evolução nesse sentido. E a própria BNT aí vai fazer estratégias de comunicação com relação a isso. Então, eu acho que é algo que vai nos ajudar bastante do ponto de vista de regulação para poder aplicar essas novas possibilidades analíticas, né? Complementar, né? Não substituir a cromatografia, mas de alguma forma ter uma complementação. Falando um pouquinho, né, sobre essa, na verdade tudo se complementa, né? Nós estamos falando aqui desde a produção do biogás, né, lá no reator, no biodigestor, né, que fique durável por muitos e muitos anos, né, os elementos de construção, as estruturas, a parte do monitoramento, do controle, da parte de dessulfurização, do monitoramento, né, da qualidade e quantidade de biogás e biometano a ser produzido, materiais, né, para as cúpulas, os materiais hoje em dia, né, para se construir isso com maior confiabilidade e uma melhor produção efetiva de biogás e disponibilidade. Porque a gente observa que nada disso adianta se o cliente na ponta, no final do dia, ele quer X metros cúbicos de biometano ou biogás, e isso não se concretiza por uma reação em cadeia de algumas falhas em todos os pontos, desde a produção até a aplicação final do combustível, né? Então, é o que a gente chama do biogás bem feito também, né? Bem feito. E então a gente observa que isso, às vezes o cliente ele tem uma expectativa de uma produção de X metros cúbicos dia e ano, e isso não se concretiza porque algum ponto desse elo na cadeia não está bem amarrado. Então, principalmente as questões normativas são extremamente interessantes por isso, para garantir qualidade e a disponibilidade do combustível. Uso seguro, né? Exatamente. E aí, Ansberto, até comentou uma questão que eu acho que é importante, porque entra diferentes escalas, né? O Eduardo trouxe um cenário que é um cenário de pequenos produtores, principalmente o produtor rural, etc., né? Com algumas alternativas. Como que tu vê a complexidade de aplicação desse tipo de olhar para os projetos de menor porte, né? Que a gente sabe que acabam sendo mais complexos, principalmente em função da limitação de investimento que o próprio projeto tem, né? Como que tu enxerga essa conexão, que eu vi que é um dos focos de atuação que vocês estão tendo dentro da IGNIA? Certo, obrigado por essa provocação. É muito válida essa pergunta, né? E eu aposto que seja a tecnologia. Quanto maior o nível de tecnologia disponível, fica mais democrático a gente ampliar uma planta, fazer a certificação dessa planta, né? Ver a qualidade do biogás que tem nessa planta, a vazão, né? A produtividade. Tudo isso, então, anda junto com o aumento da tecnologia democratizada. É isso que eu acredito. Até ontem eu estava conversando ali com o Rafael da Quêmia. Eles estão com um dispositivo lá que ele faz a impressão de um tanque com fibra de vidro, né? Então, com um filamento de fibra de vidro, você consegue montar um digestor ali de chão para cima, estilo CSTR. Então, nós estávamos conversando sobre a resistência disso, sobre aos ataques químicos, a resistência mecânica para se colocar um agitador, um dispositivo ali, uma bomba maior, um agitador maior, enfim, um equipamento mecânico que possa fazer esforços nessas paredes. Ele disse que sim, que dá para reforçar e tudo mais. Então, aí está, né? Mais uma tecnologia chegando junto, né? Aqui, ele estava aqui, então eu aposto que seja isso, né? A gente tem que apostar em ciência, desenvolvimento e trazer isso daí para o pequeno e médio. Aí sim a gente vai ter um ciclo virtuoso na cadeia produtiva do biogás e a gente vai conseguir incluir cada vez mais o pequeno e o médio produtor. Muito bem. Eu fiquei curioso ao Ian, da MSA. Você comentou sobre uma tecnologia de membrana que vocês estão trabalhando voltada para hidrogênio, né? Pelo que eu entendi, de manutenção de hidrogênio. Ela tem alguma especificação, porque hidrogênio
eu tenho um pouco de experiência com hidrogênio em algumas questões, e ele é bastante complicado de se trabalhar justamente por causa da dificuldade de materiais que não permitam, né, esse hidrogênio ser permeável. Você poderia dar mais detalhes? Mas estou fazendo por curiosidade própria mesmo. Eu acho que é algo bastante inovador para o mercado, né, esse tipo de tecnologia. It's a very good question, and let me tell you the following to this. A few years ago, they asked me, can we use those biogas domes for H2 or for hydrogen? And I said, of course you can't do it, because the permeability of the product does not allow it. And then we did a test. And apparently it worked. So I went back to our partner, let's say the owner, with the fabrication in Germany. I said, how it's possible? Because you have in your spec sheet a certain number, a certain permeability. And then he said, yes, do you know, we would like to be on the safe side, as Germans would like to be on the safe side with the design, etc. And apparently the permeability is 10 times lower than what's mentioned in the product sheets. And then we started doing this. We started doing research. You have to put some special coatings on it. So right now, under low pressure, biogas is always low pressure. Can go up to, let's say, normally about 10 millibars, or biogas dome 50 or 60, but still compared with compressing in big tanks, it's small. It is possible. So that's quite very interesting from this point of view. So you have to adjust a little bit, let's say, the other components. But it's possible, and we have done about, I think, 8 or 10 of them. In the beginning, we did it. So yes, apparently, and I didn't expect it. I'm in this business in 2006. I didn't expect it, but the permeability is sufficient low, under low pressure. And then you talk about a few millibars. And then it's possible. Ok, entendido. Baixa pressão, perfeito, perfeito. Assim, eu acredito que é algo uma das tendências que nós observamos dentro da estratégia das possibilidades que nós temos das plantas de biogás, é justamente trabalhar com geração, inclusive até de biohidrogênio e outros coprodutos, né? Nós estamos falando de biorefinarias, né? Então, eu vejo isso com bons olhos, essa possibilidade. Deixa eu aproveitar para perguntar com relação a como que vocês estão vendo o futuro de tudo isso que a gente está falando, das oportunidades, como que vocês visualizam que o nosso mercado, a gente não só falando do mercado brasileiro, né? Aí eu aproveito para o Ian também colaborar com relação a como ele enxerga essa replicação, o mercado europeu, a própria Avit ou a Penetron como americana também. Como que vocês estão identificando esses desafios futuros com relação a novos projetos, né? Como que vocês... Interesting. Let's say when you look at our product, when you look at our product, you're just covering something, making sure the gas doesn't go out, etc. But the main interesting thing is that with biogas is one of the few energies that you can store. And otherwise you can't store. I even have to charge my cell phone 2 or 3 times a day, and it's a small one. So you have to charge it so you can store it. So what you should do for the development of this market, this biogas market, you should focus on the fact that you can store energy. Let's say with the double membranes between the internal membrane and let's say the under construction with a biogas dome. So you see a real, let's say you have in Germany already, let's say, when you have a traditional electricity factory, and then they do a type of planning. And in function of the wind tomorrow, they say when there will be a lot of wind, then they will go at 10% or 20%. When the weather expectations is not right, then they have to upscale immediately. Because otherwise you can't supply to cities or to houses enough electricity. And in this time you can use this biogas to, let's say, to go in the nets. So you have to see it
not only as a production, let's say it's very interesting production using old materials, etc., 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 but also see it as a storage facility, and that you don't see a lot with other types of energy. So look at it from this point of view. Is that an answer to your question? Yes. A little bit. A little bit, yeah. Como vocês identificam esse mercado, vamos dizer, tanto do ponto de vista para quem está vindo de fora para cá, quanto das nossas empresas brasileiras aqui, como desafio mesmo? Como que vocês estão observando isso? O que vocês... Tá funcionando. Tá. Até, só retomando ali a questão da norma que você comentou, com o panorama de fora, até está aqui o nosso diretor técnico internacional também, que está participando de uma normativa que está trazendo o tema de biodeterioração. E está trazendo esses materiais também, que é a ACI, American Concrete Institute. Então, tem essa atualização. A Penetron mesmo tem desenvolvido novos materiais, pensando exatamente em tratamento de esgoto, biodigestores como um todo. Então, a gente acabou de ver o panorama, né? Tá muito crescente, então a gente está acompanhando isso também para que essas estruturas sejam bem feitas. Porque senão vai acontecer, como eu falei ali do marco do saneamento básico. Mais alguém quer complementar aqui? Na mesma linha dos demais, também, a gente também está vendo esse... Pode ir para a próxima pergunta? Acho que o pessoal aqui falou muito bem, já complementou. Muito bem, muito bem. Osberto, quer complementar um pouquinho? Não, falando só um pouquinho sobre, voltando à linha das certificações dos atributos ambientais, né? A lei do combustível do futuro, então ela trouxe, né, já trouxe, né, uma segurança, principalmente para as empresas da Europa e da América do Norte, que não, por uma questão de regulamentação do GasREC em relação ao CEGOB, de não entrar no GHG Protocol Escopo 2. E com o mercado voluntário cada vez mais estruturado, isso trouxe uma firmeza, que existe um marco regulatório agora brasileiro, que ele homologa, então, o CEGOB como um atributo ambiental. Então, de um olhar de fora para dentro, né? Então, isso cada vez mais profissionaliza e atualiza as empresas nacionais, né? E o meio industrial, principalmente, ao investimento na cadeia do biogás com uma maior assertividade em termos de investimento nas plantas. Né? Perfeito. Fica à vontade, Rafa. Rafa. Só comentando uma dificuldade que a gente tem visto para avançar, para seguir evoluindo, é a questão da confidencialidade. Vocês viram que eu até comentei, né? A gente tem um histórico muito maior do que eu pude compartilhar com vocês, porque realmente tem essas dificuldades que a gente via também, trouxe isso do saneamento e agora estamos sofrendo com isso aqui no biogás também. Então, acho que a gente poder compartilhar o máximo de experiências reais possíveis faz toda a diferença, com a maior transparência possível, para a gente tentar evoluir, para os parceiros também poderem evoluir. Acho que a confidencialidade é uma barreira que a gente, pelo menos, tem tido aí algumas, como uma dificuldade hoje. Como que vocês identificam, bom, o Osberto falou bastante da questão das certificações, você está falando bastante da questão, das questões que, querendo ou não, a gente está trabalhando com estratégias, soluções que auxiliam na avaliação de risco, na verdade. Né? Nós estamos trabalhando com o risco do negócio e as soluções ela vêm para isso, para nos gerar mais informação, para nos trazer mais segurança, seja na questão construtiva, seja na questão do monitoramento do processo. Acho que tu comentou antes, Osberto, são soluções que se complementam, né? E foi também colocada a questão de busca por parceiros, né? O Ian também citou aqui. Como vocês enxergam a inter-relação entre as empresas do setor? Obviamente, pensando nesses novos desafios de negócio que vocês estão acompanhando, e nessa possibilidade de expansão aqui do mercado brasileiro.
Como que vocês identificam a complementaridade com outras tecnologias, com outros fornecedores, pensando no contexto do projeto, né? O projeto de biogás, o projeto de uma biorefinaria é bastante complexo. Ele tem é multifacetado, tem várias coisas, desde a parte construtiva, desde a automação, enfim, e até mesmo a parte que envolva o negócio. Como que vocês estão vendo esse desafio de conectar as empresas, de vocês fazerem contatos ou buscarem parceiros, mas assim, para entender do ponto de vista de vocês, se isso está sendo um impeditivo, pelo contrário, o mercado está aberto para esse tipo de relação. Queria provocar um pouquinho vocês para trazer um pouco a experiência de vocês com relação a isso. A few years ago, I was in South Africa, and then they started with one of the first biogas installations over there, and it was done by BMW. And then you think, nice car, those guys can do it. And they did it together with a company from Denmark, and they built a biogas installation, and it didn't work. And then people in South Africa, they thought, when even BMW can't make something that works, then biogas will not be interesting. So you can benefit from, let's say, from other countries, from the experience, from certain quality levels where you have to cope with, because you are still talking about gas, explosive, etc., etc., etc. So you have to really, and of course I'm talking also for our own concept, because we have a lot of experience, but you should be sure that you have a certain minimum limit, a certain level of quality, etc., in the whole process. You can't allow right now in a country where there's not a lot of government support that you have some amateurs going in and not complying with this. That you see a lot. And in the beginning with our rules, it looks like, oh, they all look all the same, nice. But then after a few years, you have real problems. When such a roof is leaking, etc., you're losing a lot of money. Huge amounts of money. So you have to be sure that you have a certain level of it. And to give you an idea, we have a type of, in Germany, TRAS 120. It's a certain quality level. And you could learn from this and say this. So that's what you're going to do in biogas in Brazil, that you at least are sure that it is of a certain minimum quality. That's what I would suggest. Because that's very good for the image of the market. And then you can grow. Not doing what BMW did in South Africa. Dando a nossa experiência aí nos cases que a gente participou nessa questão de colaboração entre empresas, os projetos, pelo histórico que se tem, é que eles têm evoluído muito bem em todos os aspectos, e essa sinergia entre as empresas, até teve uma que a gente teve muito contato também com a empresa de membrana, que trabalhou em conjunto, mas as empresas têm tentado controlar mais os processos, fazer um bom planejamento, com muitas reuniões em conjunto, de forma mais controlada. Então, a nossa experiência entre essa troca tem sido muito positiva e vem melhorando ao longo do tempo, com todas as empresas. Pensando até no concreto, tecnologista, construtora, projetista, então, acho que tem melhorado muito. O pessoal tem se preocupado cada vez mais, felizmente. Eu acredito que a gente, assim, nossa tecnologia que é importada, né, da Alemanha, então não temos muito conexão com outros fornecedores, mas acho que poderia ter sim mais cooperação entre as empresas, né? Até como o Ricardo falou, é um processo, é uma planta, né? Então são diversos processos que têm que se comunicar entre si. E até as empresas, às vezes, elas precisam de algum tipo de verificação de eficácia do seu produto, né? Então, às vezes dá para ter uma conversa, por exemplo, a gente teve uma conversa com uma empresa que agora esqueci o nome, mas eles um produto que insere lá no biodigestor para reduzir aquela eficiência do H2S. Então, tendo uma comprovação do antes ou depois, analisando aquele gás, já é um case para aquela empresa. Então, acaba gerando uma cooperação entre as empresas, um benefício para todo mundo, já que a planta é um processo, é um organismo vivo, né? Então, acredito que seria bem benéfico para todo mundo. E todo mundo ganha, né? O cliente ganha com mais opção de fornecedores,
nós, quanto fornecedores, ganhamos com mais conhecimento do cliente sobre o assunto como um todo, né? Então, eu acho que é um ganha-ganha. Todo mundo sai ganhando nisso, com essa troca de experiências e principalmente tendo uma gama maior de fornecedores para debater sobre o mesmo assunto, né? Até complementando, esqueci de comentar, a gente tem, não pensando só nos fornecedores, mas nas universidades e nos órgãos, a gente tem tido ótimas experiências em campo com ensaios. Tem um agora que a gente vai completar 1 ano de exposição dentro de um reator. A gente está em desenvolvimento agora de outro estudo com as plantas mesmo, para tentar entender, desenvolver, melhorar. Então, não só entre companhias, mas também buscando aí melhorias internas. Acho que, em resumo, eu acho que a gente pode considerar que nós temos projetos bem feitos, onde existe essa possibilidade de cooperação, essa comunicação, geram bons exemplos, né? Então, entendo um pouco por esse lado, né? Acho que talvez isso que vocês estão querendo colocar, e fico muito feliz, Rafaela, de escutar isso, né? Eu, partindo de uma ICT, onde a gente tem esse desafio, né, de poder auxiliar cada vez mais o mercado ser desenvolvido com novas tecnologias e possibilidades de agregar, né? Tivemos aí experiências, por exemplo, com demonstrações da própria FINEP, né, e estratégias que podem ser aproveitadas pelas empresas. Então, eu fico muito feliz de escutar, né, essa situação. A gente percebe também do nosso lado, né, também fazendo uma reflexão que nós temos que nos aproximar cada vez mais de vocês para entender as dores, né, para poder auxiliá-los nesses co-desenvolvimentos e também, de certa forma, identificar, a gente percebe que existe também um processo de maturidade onde as empresas estão buscando fazer co-desenvolvimento, estão buscando e esses estímulos estão sendo muito importantes, né? Bom, nós esgotou nosso tempo. Eu gostaria de agradecer de novo a colaboração de vocês. Acho que foi um bate-papo aqui bem bom. Agradeço o pessoal que ficou. A gente agora vai para um intervalo. Eu só gostaria de pedir para vocês para entregar um pequeno mimo para vocês agora na sequência, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigada a todos aqui do painel de número 8. Recebam uma lembrancinha do nosso evento, como forma de agradecimento por terem estado aqui conosco. E convidamos a todos a permanecerem na plenária. Já vamos dar início ao painel de número 9, que tem como tema Oportunidades e Desafios Setoriais.